Como está o posicionamento online da sua empresa? Olá, meu nome é Emily. Olá, eu sou o Aleph. E nós fazemos parte do time de marketing da Circ. E hoje trouxemos esse tema aqui para a gente conversar, debater um pouco, porque a gente sabe, né, Aleph, que hoje em dia não tem como não ter uma rede social e um bom posicionamento principalmente, né? É importante que o seu cliente saiba o que você faz, como você conversa com ele, o seu posicionamento é muito importante. E dentro disso existem vários aspectos aí que a gente vai conversar hoje, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tráfego pago, marketing de conteúdo e influência, as redes sociais mais utilizadas no mundo, então para você conseguir adequar independente do seu tipo de negócio, e também qual vai ser o futuro dessas redes sociais para 2023 e as futuras tendências aí também. São pautas que estão bem em alta, então assim, aproveita aí para dar uma olhada nas suas redes sociais, como está o seu posicionamento, engajamento, para ficar por dentro de tudo isso que a gente vai conversar. Bom, Aleph, vamos então conversar sobre o primeiro tema, que é tráfego pago. Acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender, que tem gente ainda que não sabe muito bem como funciona. Vamos lá, a gente pode falar muito bem sobre, porque é uma coisa que a gente implantou aqui na Circ, não tão recentemente, né, tem alguns anos, mas é uma ferramenta, uma estratégia, na verdade, que a gente utiliza e muito aqui dentro. Para começar um pouquinho, vamos falar sobre o que é o tráfego pago? Acho que é bem legal para deixar claro para todo mundo, independente se você já utiliza a ferramenta, essa estratégia, né? Desculpa, ou se você ainda não trabalha com ela. O tráfego pago nada mais é do que uma estratégia, na verdade, é uma forma de você atrair cada vez mais clientes para a sua empresa. Então, você atinge mesmo essas pessoas. Tráfego pago, a gente está falando dentro do marketing digital, tá? Para deixar bem claro. Então, esse tráfego pago dentro do marketing digital mesmo é uma forma de você atrair novos clientes, ter mais visibilidade para sua marca, tá? Para sua empresa em si. Uma das vantagens que eu separei aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o tráfego pago é exatamente essa questão de você atrair pessoas, um público muito específico. Então, tráfego pago, eu vou citar, por exemplo, anúncios. A gente faz anúncios nas redes sociais. A gente injeta mesmo um dinheiro ali nas redes sociais e classifica esse anúncio de que forma? Para atingir um determinado público específico. Então, no nosso caso aqui na Circ, dando exemplos reais aqui do nosso trabalho, a gente trabalha vinculando anúncios nas redes sociais para atingir que tipo de público? Empresários ou futuros empresários, né, pessoas que tenham interesse nesse assunto de empreendedorismo, empresas, para que eles comecem a receber os nossos conteúdos. Então, os nossos clientes em potencial aqui na Circ são empresas. Logo, vinculando esses anúncios nas redes sociais, trabalhando dessa forma para atingir esse público específico, a gente consegue atrair mais leads, né, que a gente chama aqui dentro do marketing digital, né, mas a gente consegue atingir futuros clientes ou futuras pessoas com o nosso tipo de conteúdo. Logo, a gente consegue trabalhar muito melhor, né, esses leads mesmo, para que eles passem a ser associados aqui da Circ, né? E é claro que cada anúncio, muitas vezes tem um tema diferente ali, né? Sim. Então, muitas vezes é relacionado a plano de saúde, então envolve algo mais relacionado à família, né? Então, você consegue fazer esse direcionamento especificamente para o seu público que você está procurando. Então, exatamente. Se o nosso anúncio sobre plano de saúde, a gente vai direcionar esse anúncio para famílias, para pais e mães, né? Coloca ali uma faixa etária, né, aproximada do nosso público. É totalmente assertivo esse tipo de anúncio, né? Exatamente. O tráfego pago ajuda a gente bastante nesse sentido. Exatamente. Na verdade, eu citei aqui o que a gente faz diariamente, né, que são os anúncios nas redes sociais, mas lembrando que tráfego pago pode ser qualquer outra forma de divulgação ou estratégia para que você atraia outras pessoas. Então, existem sim algumas formas de tráfego pago offline, por exemplo, com impressões e, sei lá, vamos falar sobre outdoor. Você coloca mesmo uma imagem ali, divulga a sua empresa ali, mas diferente do marketing digital, a gente não consegue direcionar esse outdoor só para clientes em potencial. Então, essa é a principal vantagem na nossa visão aqui interna de trabalhar com marketing digital
de trabalhar com tráfego pago focado no marketing digital mesmo. Essa assertividade para atingir exatamente aquelas pessoas em potencial que podem vir a se tornar clientes, né? Ou seja, são clientes para consumir muito mais os nossos conteúdos. Acho que essa é a principal vantagem, né? Acho que é uma ferramenta até importante para quem está começando ainda a descobrir o público, né? Abrir uma empresa, então ainda está ali naquela fase, engatinhando, descobrindo qual que é o público. Essa é uma ferramenta que com certeza vai te ajudar nessa busca. Nossa, isso foi muito bem lembrado, na verdade, né? É muito interessante para você que está começando e lembrando que você não precisa investir muito, né? A gente não vai falar sobre valores porque, de novo, cada anúncio é um anúncio, né? Cada anúncio é um tempo que ele fica no ar, então quanto maior o tempo que ele fica no ar, mais caro ele custa para a gente, enfim. Mas a partir de R$50, por exemplo, você já consegue vincular um anúncio. De R$100, você consegue deixar, por exemplo, um anúncio por uma semana rodando em todas as redes sociais, ou pelo menos as principais, né? Então, você não precisa de muito para começar também. E como a Emily citou, e muito bem lembrado, na verdade, é essa assertividade. Então você ainda não sabe literalmente o público que você está trabalhando, ou se você vai abrir uma loja online, você não sabe onde estão esses clientes em potencial. Então ainda quer encontrar mais pessoas, mesmo que já tenha ali o seu público, quer atingir mais pessoas na região. Exatamente. O objetivo é sair dessa bolha, né? Na verdade, a gente fica limitado ali um pouquinho naquelas pessoas que são frequentes nas nossas redes sociais, e com o tráfego pago a gente consegue sair da bolha mesmo, né? Atingir outras pessoas e tudo mais. Então é uma ótima ferramenta, uma ótima estratégia, na verdade. Eu sempre confundo um pouquinho, mas é uma estratégia, né? A gente usa várias ferramentas para trabalhar com essa estratégia em si. Então, lembrando aqui que o tráfego pago, na verdade, é toda forma que você encontra de pagar para atingir mais clientes, né, em potencial para a sua empresa. E lembrando que existem várias ferramentas, né, você pode trabalhar com anúncios em todas as redes sociais, em algumas plataformas que não são necessariamente uma rede social, mas que também trabalham com anúncios, né, por exemplo, o Google em si. Então, é uma ótima forma de você atrair clientes para a sua marca e não precisa de muito para que isso aconteça, né? Você não precisa investir muito, então é uma ótima estratégia, com certeza. É isso aí. A gente falou um pouquinho, então, sobre o tráfego pago e como funciona, algumas ferramentas que você pode trabalhar para que essa estratégia aconteça, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre, especificamente de alguns conteúdos em si, Emily. A gente pode definir dessa forma? Bom, vamos para a nossa segunda pauta, então, que é o marketing de conteúdo e influência, né? Hoje em dia, principalmente para a gente que trabalha com marketing, é muito cobrado o marketing de conteúdo. Por quê? Nós percebemos que com o passar do tempo, tudo virou mais do mesmo. A gente sempre encontra mais do mesmo, né, nas redes sociais. Muita coisa ali repetida, muita coisa copiada. Por que o marketing de conteúdo é importante? Para que você apresente especificamente para o seu cliente aquilo que você oferece, seu serviço, como você trabalha. O marketing de conteúdo, vou até ler aqui para vocês, segundo o Google. É o processo de criar, publicar e promover conteúdo personalizado para o seu cliente. Ou seja, é muito importante essa questão de personalizado para o seu cliente, para que não haja mais do mesmo dentro das redes sociais. O marketing de conteúdo, ele chega para que você crie conteúdo que o seu cliente vai gostar, que o seu cliente quer ver, que você, da forma como você conversa com ele, que ele já está acostumado. Ninguém melhor do que a própria empresa para gerar conteúdo para os seus próprios clientes, né? Os clientes que você mesmo conhece. Então você pode vender, por exemplo, enfim, produtos de limpeza. O seu público, se você vender na internet, ele pode se comportar e consumir certos conteúdos na internet. E você vender produtos de limpeza no interior, talvez essas pessoas estejam interessadas num outro tipo de conteúdo relacionado a esses produtos, né? Sim, com certeza. Então, a personalização é muito válida, né, Emily? A região muda, o tipo de cliente muda, né? A personalidade, enfim, é uma coisa que você precisa pesquisar aí, entender qual que é a personalidade do seu cliente para conseguir criar esse marketing de conteúdo, né? Por exemplo, vocês que nos acompanham nas redes sociais, vocês veem que o nosso tipo de conteúdo é totalmente diferente de qualquer outra associação daqui de Rio Claro. Por quê? Porque nós estamos focados
em criar conteúdo especificamente para as pessoas aqui de Rio Claro, para quem a gente sabe que nos acompanha, para aquele cliente que está ali interagindo. Então a gente cria coisas especificamente para esse público, né? Da mesma forma, por exemplo, uma loja de roupas. É necessário talvez um tipo de conteúdo, uma loja de roupas femininas, um conteúdo mais delicado ali, que mostre dicas para as mulheres de vestimenta, enfim, de moda. Tudo é uma coisa adaptada para o seu cliente. Exatamente, né? O importante é focar nisso, gerar conteúdo, porque as pessoas estão interessadas em ir além, né? Não só consumir fotos do seu produto ou serviço nas redes sociais, mas um conteúdo específico. Para que serve aquele produto? Como eu posso utilizar ele? Fica bem de que forma? Qual a validade dele? Curiosidade sobre esse produto, sobre esse serviço, enfim. É isso que as pessoas realmente querem consumir, não só uma foto do seu produto ou serviço, como a gente fazia muito antigamente, né? Sim, com certeza. E olha só, uma dica que eu costumo sempre falar para quem está com dificuldade em criar conteúdo, né? É ensinar o seu cliente a usar o seu produto. Mostre para ele de que maneira ele pode usufruir do seu produto, como funciona, em que ambientes ele vai poder usar o seu produto. É muito importante você falar a linguagem do cliente. Quando você criar um conteúdo, mostre ali que você está conversando diretamente com ele. Está falando exatamente o que ele quer ouvir. Um exemplo muito legal que eu vi esses dias num vídeo do João Branco é o seguinte: o McDonald's, ele tem o lanche do McMelt, certo? Cheddar McMelt, exatamente. E as pessoas gostam muito desse lanche, desse produto. O que o McDonald's fez? Em vez deles acrescentarem ali mais cheddar, porque eles percebiam que as pessoas gostavam muito do cheddar ali do lanche, em vez de eles acrescentarem uma porção extra ali apenas, uma porção extra, eles criaram uma piscininha de cheddar. Não sei se você lembra disso. Ou seja, olha que forma genial que o McDonald's fez para atrair mais o público e para mostrar, olha, eu tô fazendo o que você tá pedindo, eu tô vendo o que vocês estão querendo. O público já gostava daquele lanche, mas o público não queria uma porção extra. Eles queriam uma piscininha para poder mergulhar o lanche ali e se deliciar com aquilo. A batata, mergulhar, enfim, nuggets. Exatamente. Então, olha só como essa pequena mudança ali já mostrou para o público que eles estavam sendo ouvidos. Então é um exemplo para você também, de repente, aplicar no seu negócio. Uma outra estratégia que eu lembrei aqui, comentando com a Emily, do McDonald's também, né? Na verdade, o McDonald's é sempre um case de muito sucesso. Ótimos exemplos aqui. Sim. Uma outra estratégia que eles utilizaram também foi reposicionar a marca para o nome Mac, como é pronunciado mesmo, né? E não com o nome, enfim, americano e tal. Porque, de novo, eles estavam falando literalmente a linguagem do público. Todo mundo fala vontade de Mac, quero comer um Mac, vamos comer um Mac, vamos lá no Mac. Então eles começaram a trabalhar a marca dessa forma, como o próprio público deles estavam consumindo e se relacionando com a marca. Na verdade é isso, né? O importante é gerar conteúdo na linguagem do seu público, que vai fazer com que eles consumam cada vez mais, se sintam ouvidos, se sintam parte daquela marca, né? Aproxima, né? Aproxima muito mais. Isso é muito válido. A gente fala bastante sobre marketing, sobre gerar conteúdo em si, mas tem uma outra estratégia, tem algumas outras coisinhas acontecendo aí nas redes sociais, já tem um bom tempo e que revolucionaram, eu diria, as redes sociais. Ah, sem dúvida. Vamos falar sobre os influencers, Emily. Nossa, hoje em dia você vê influencer em toda parte. Em todo nicho de mercado. Em todo nicho, você pode pesquisar aí, qualquer nicho. Tem alguém que é influencer nesse nicho, por mais que não seja tão famoso, mas existe, né? A gente viu que de uns 3 anos para cá, deu esse boom de influencers, né? Hoje em dia se tornou realmente uma profissão, acabou se espalhando aí por todas as áreas e conquista bastante gente, vamos por assim dizer, né? Sim. É um tipo de estratégia que funciona bastante. Mas por que eu diria que funciona bastante? Percebe que a marca, as marcas principalmente, né? Elas elegem uma pessoa ali, que é o influencer, para falar com o público dela. Isso é genial, por quê? Sim. De novo, eles estão utilizando uma pessoa para falar literalmente com outras pessoas iguais a ela. Então,
a questão de se identificar, né? Exatamente, eles transformaram a marca numa pessoa, numa persona, literalmente, que vai gerar conteúdo para pessoas que se identificam com ela. Então, olha que genial, né? Nossa, é sensacional isso. De novo, gerando conteúdo com uma outra estratégia, mas falando a linguagem do público que quer consumir, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba se apegando a esses influencers, né? A gente segue, a gente acompanha ali o dia a dia. E quando ele nos mostra um produto ali que a gente se identifica, um produto que a gente usa talvez no dia a dia, a influência de ir lá e comprar, de continuar usando, é muito forte, né? Com certeza. Isso já aconteceu com a gente várias vezes. De estar assistindo ali algum vídeo e, de repente, a pessoa que a gente, né, acompanha mostra ali um produto diferente, a gente vai lá e compra mesmo, né? Então, talvez seja muito interessante também aplicar esse método, essa estratégia no seu negócio, porém, uma coisa muito importante, procure apenas influencers que tenham a ver com a sua área, né? A gente vê hoje em dia que muitas pessoas contratam um influencer para ir lá fazer todo o trabalho. Só porque é famoso, né? Só porque é famoso, mas não tem retorno, né? Isso prejudica tanto o seu negócio como do influencer, né? Porque ele foi ali e não conseguiu dar retorno porque não é a área dele. Então, é super legal você procurar alguém para divulgar o seu negócio, porém alguém que seja da sua área, porque a assertividade será muito maior. E destacando um pouquinho mais sobre a eficácia de ter um influencer trabalhando para você, enfim, na sua marca, divulgando seus produtos e serviços e falando especificamente com o seu público, eu tenho até um dado bem legal aqui da Opinion Box do ano passado, de 2022, que, enfim, eles detectaram que 38% da população no Brasil já queria comprar algum tipo de produto ou serviço e por conta de algum influencer, né, de ver ele testando e, enfim, provando o seu produto, ele foi convencido a adquirir aquele tipo de produto ou serviço. Então, imagina, 38% das pessoas que compram aqui no Brasil são impactadas por algum tipo de influencer, né, de acordo com a Opinion Box. Então, olha só que interessante, essas pessoas já queriam comprar, você já tinha atingido essas pessoas, elas já te conheciam, já sabiam do seu produto, do seu serviço, mas foi um fator decisivo, literalmente, ter um influencer, ter uma pessoa ali simulando o seu produto, testando aquele produto, provando o seu produto e falando para a audiência. Então, enfim, essas 38%, né, 38% dessas pessoas foram convencidas a adquirir o seu produto. Olha que estratégia legal. Eles já sabiam de você, mas não iam consumir até ver uma pessoa mostrando literalmente, né? A importância de um influencer, de uma pessoa falando com aquele público, né? E mais uma vez a gente ressalta, é importante que você entenda qual que é o seu público, quais os gostos do seu público, né, o que interessa a eles, para fazer uma contratação ali bem assertiva, né? Para contratar a pessoa certa que vai realmente encantar o seu público e influenciar ele a consumir o seu produto. Exatamente. Eu encontrei até um outro dado bem interessante aqui pesquisando com a Emily, que fala sobre a influência dos influencers. Uma pesquisa que foi feita pela empresa Statista, e eles divulgaram que a porcentagem de pessoas que compraram produtos porque influenciadores ou celebridades anunciaram esses produtos foi quase 50% relevante aqui no Brasil. Então, ou seja, 50% das vezes que as pessoas compraram um tipo de produto ou serviço foi porque visualizaram esse influencer, né, ou uma celebridade falando literalmente sobre esse produto ou serviço. Então, é um dado para você repensar mesmo e, se for interessante, óbvio, se for válido, marketing digital a gente sempre fala disso, né? Que é importante testar mesmo, entender melhor sobre o seu produto ou serviço. Então, se para o seu nicho faz sentido um influencer, talvez valha a pena começar a pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto e talvez implantar essa estratégia no seu negócio. É isso aí. Um outro ponto importante aqui da nossa conversa é em relação às redes sociais em si, né? A gente sabe que tem várias aí no nosso cardápio, na nossa lista, tem muita coisa para a gente escolher, mas é importante você se atentar em quais redes sociais o seu público tem mais frequência, né? Porque não adianta você criar conteúdo para várias redes sociais, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook, enfim. Tem umas 20 principais, Nossa, né? Com certeza. São muito famosas, então não tem como, né? Não tem, porque talvez você
crie tanto conteúdo e não vai acertar, não vai ser tão assertivo, né? O seu cliente não vai estar ali. Por exemplo, o TikTok. O TikTok é uma rede social muito utilizada, mas talvez o seu cliente nem se importe, nem saiba o que é TikTok, né? Então é importante você pesquisar bastante qual a rede social o seu público mais utiliza, para que você consiga fazer um conteúdo mais assertivo, né? E não apenas jogue ali aleatoriamente para todos os lados, né? E acaba tendo o engajamento mínimo. A gente sempre escuta, principalmente por conta da nossa área e falando com empresários também, aquela pergunta, né? Qual rede social que eu tenho que criar? Qual rede social eu preciso estar frequente? Qual rede social eu invisto mais? E a gente sempre responde para ele, a que o seu cliente utiliza. Não adianta, na verdade, né? Isso que a Emily falou é muito bem, na verdade. Não adianta você criar conta nas 10 redes sociais principais, então Instagram, Facebook, enfim, e ser frequente em todas elas, se o seu cliente, na verdade, está lá no LinkedIn. Se você vende para empresas, entendeu? Se você tem esse contato B2B, né, com outras empresas. Então, de repente, compensa você trabalhar um pouquinho mais o LinkedIn, trabalhar anúncios ali dentro do LinkedIn, entender melhor como que funciona, porque a melhor rede social para você trabalhar é aonde o seu cliente está, é a rede social que o seu cliente utiliza, né? Exatamente. Muitas vezes o seu cliente gosta de ver as fotos das roupas que você posta, ver ali dicas de moda, e você está criando conteúdo pro LinkedIn. Não faz o menor sentido, porque ele não vai até aquela rede social para encontrar looks e roupas, né? Então você tem que pensar bastante a respeito disso e não apenas sair fazendo conteúdo em todos os lugares, né? A gente sabe que hoje em dia tem várias redes sociais aí que estão em alta, redes sociais novas, né? Temos até que um ranking das redes sociais mais utilizadas atualmente, que é Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, essas são as 4 mais usadas, né? Porém, não adianta ter redes sociais aí que estão bombando, que estão em alta, se o seu cliente não utiliza. Então, vou dar até um exemplo. Encontrei uma pesquisa aqui também da SimilarWeb, onde eles falam que, por exemplo, o YouTube ele tem 22,77 bilhões de visitantes por mês. Olha só. E o Instagram, na verdade, ele tem 2,86 bilhões de visitantes por mês. Ou seja, o YouTube tem muito mais pessoas frequentes ali mensalmente do que o Instagram. Então, será que compensa mesmo ficar criando foto, vídeo, curto, enfim, pro Instagram e não trabalhar tanto o YouTube assim? Não sei, vamos testar, vamos ver literalmente se essas bilhões de pessoas por mês que utilizam o YouTube, elas são seus clientes, elas visualizam informações ali, o que elas buscam ali, né? Porque de qualquer forma, no final, você está procurando fazer a sua venda, você está procurando novos clientes, vender o seu produto. Então, analisar isso é muito importante. Bom, agora que a gente já sabe um pouco sobre marketing de conteúdo, influência, tráfego pago, falamos sobre redes sociais, vamos falar agora um pouco sobre o futuro delas, porque está cada vez mais mudando, a gente tem que estar pesquisando cada vez mais qual que vai ser o futuro das redes sociais que a gente utiliza hoje em dia. Eu acho que é importante destacar, Emily, que as redes sociais, elas existem e elas vieram para ficar. São ferramentas que bilhões de pessoas utilizam, então assim, não tem como você não utilizar, ou você ficar de fora, né? Talvez literalmente não seja a melhor opção, como a gente comentou anteriormente, para o seu cliente, enfim, mas pode ser mais um canal ali, mais uma vitrine para ele te conhecer, para ele te pesquisar. Sim. Uma das coisas que está muito em alta nas redes sociais, que principalmente a geração Z vem pesquisando muito e se preocupando muito, é com relação ao que essas empresas fazem nos bastidores. E não digo só de curiosidade mesmo, não. Eu falo assim, será que essas empresas enfim, que vendem bebidas que são envasadas em garrafas de plástico, será que essa empresa literalmente está se preocupando com o meio ambiente? O que será que ela está fazendo? E eu trago essa questão porque é uma coisa que, principalmente essa geração mais nova, procura muito nas redes sociais. Então ela tá sempre buscando ali entender um pouquinho mais dessa empresa num geral, né? Então eu digo que o futuro das redes sociais é literalmente isso, ela vai servir para aproximar cada vez mais a sua marca do seu consumidor, né? Da pessoa que consome literalmente ali o seu conteúdo.
Fora isso, eu tenho várias outras coisas que a gente destacou para conversar um pouquinho mais, baseado em pesquisas, palestras mesmo dos CEOs dessas plataformas, enfim. Vou deixar tudo aqui no box de descrição, todos esses links para vocês darem uma olhadinha depois. Mas eu tenho algumas coisas importantes para falar. Por exemplo, as principais redes sociais anunciaram, né, de certa forma, que vão trabalhar de uma forma um pouquinho mais descentralizada para o futuro. O que seria isso? Deixar na mão do usuário mesmo daquela rede social o poder de escolha. Por exemplo, o que o Instagram já fez para delimitar o seu feed. Você consegue colocar a opção de visualizar apenas conteúdo dos seus melhores amigos, conteúdos de pessoas que você segue, ou então num geral. Descentralizar a rede social é isso, é deixar para o usuário o poder de escolha, de como ele vai configurar aquela rede social. E não só o Instagram vem fazendo isso, né? Não só a Meta, que, enfim, tem todas as principais redes sociais aí, mas também, por exemplo, o YouTube, com pesquisas ali perguntando para você, esse conteúdo que você acabou de ver é relevante, você gosta ou não gosta, para configurar cada vez mais esse algoritmo para entregar mesmo para o usuário o que ele realmente vai gostar de ver, né? Algo totalmente personalizado. Personalizado. Né, de acordo com o que o usuário gosta ou não gosta. Exatamente. Então essa é uma tendência para o futuro, vamos colocar dessa forma, que as redes sociais vão começar a ser cada vez mais descentralizadas mesmo. Vai estar mais no poder do usuário do que da empresa em si. Os conteúdos que ele vê, os anúncios que ele vê, que é uma coisa que a Meta vem reformulando, né, todo mês aí, esses detalhes de anúncio, como eles são entregues, para uma geração é de uma forma, para pessoas de tal idade de outra forma, ela está ficando cada vez mais descentralizada, esse que é o foco importante, sabe? E sobre essas redes sociais, uma coisa que é legal a gente apontar também é uma estabilidade de vídeos curtos. Que essa tendência que a gente passou recentemente, principalmente depois do boom do TikTok, enfim, do que a gente passou também, né, na pandemia, a galera começou a consumir muito mais esses vídeos curtos e agora com as possibilidades de pesquisa para detectar literalmente esses vídeos curtos. Sim, isso é muito legal. Hoje a gente entra no TikTok mesmo, na barrinha de pesquisa e coloca o assunto que você precisa ali, desde algo mais técnico mesmo, como funciona para configurar o meu chip no meu celular, desde outras coisas, enfim, mais simples também. Sim. Você encontra um vídeo curto, resumido, rápido, fácil, ali, direto numa abinha de pesquisa. É uma coisa que tá tão... para ser tão estável que o próprio Google já está trabalhando, já está encontrando formas de disponibilizar esses vídeos curtos, inclusive do próprio TikTok, na sua aba ali de pesquisa. Então, hoje no Google, por exemplo, quando você faz algum tipo de pesquisa, você literalmente recebe uma página com vários links para você acessar essas plataformas, né? Hoje já isso está mudando um pouquinho. Você consegue já localizar um vídeo curto ali, direto na abinha de vídeos do Google, e já assistir aquele tutorial ou aquele conteúdo mesmo em si, e já encontrar o que você precisa. Então isso mostra que a gente vai ter uma estabilidade aí, literal, aí para os próximos tempos desses vídeos curtos. Então se você ainda não trabalha nesse formato de novo, se você ainda não utiliza, pode ser interessante, né, para as empresas. E é o que a galera está consumindo, né? Sim, afinal as pessoas querem informações o mais rápido possível, né? A gente já quer pesquisar, ter ali a resposta, ter o que a gente precisa, então é necessário todo esse movimento. Exatamente. E as plataformas, elas estão trabalhando para gerar cada vez mais conteúdos, e as plataformas, elas na verdade, elas estão incentivando a produção desses vídeos curtos, né? Um dos tópicos bem relevantes que a gente percebeu, né, e analisou nesses dias mesmo, é a monetização desses vídeos curtos, tanto na plataforma do Shorts do YouTube, né, que são aqueles vídeos curtinhos mesmo do YouTube, quanto do TikTok. Recentemente, essa monetização começou a ser válida. Sim. Ou seja, criadores que estão trabalhando para gerar conteúdos na plataforma do Shorts do TikTok agora vão ser monetizados. Então, ou seja, o que é isso, né? A plataforma está incentivando esses criadores a gerar cada vez mais conteúdo nesse formato, de vídeos curtos. Então, ou seja, a gente vai ter por muito tempo ainda essa estratégia de vídeos curtos rolando por aí. Com certeza. E tem várias atualizações novas rolando por aí, Emily. Sim. O próprio TikTok, por exemplo, eles anunciaram que futuramente a gente vai ter uma plataforma para filmes e programas de TV direto no TikTok. Gente!
Então, Muito ao mesmo tempo que a gente tem essa tendência de vídeos curtos também, as plataformas elas estão trabalhando para manter a estabilidade desses usuários em outros canais. Então, a gente consome muito vídeo curto, mas tem uma conta lá na HBO, a gente tem uma conta na Netflix, na Star Plus, na Disney, enfim, para consumir filmes e séries que são mais longas, né? Então, o mesmo usuário ele pode ter vários tipos de comportamento, não só de acordo com o dia, mas de acordo com o conteúdo em si. Então, uma série, algo mais divertido, um filme, um lançamento, a gente tende a passar horas assistindo aquilo lá. Sim. E ali na rede social, com o celular na ponta da mão ali, né, na ponta dos dedos, a gente tende a consumir conteúdos mais curtos. Então, a plataforma está trabalhando para trazer mais essas atualizações aí, que são muito legais. Fora outros programas de monetizações para criadores dentro do TikTok. Dá uma pesquisadinha se você é um criador para o TikTok, ou enfim, você se interessa pelo assunto, no portal de gerenciador de talentos do TikTok. É um portal, na verdade, que vai fazer esse link entre o empresário do criador de conteúdo com as marcas. É muito interessante, vou só soltar o assunto por aqui, né, para não entrar nesse tema de forma tão técnica, mas vai ser bem interessante, vai ser tipo um Tinder do criador de conteúdo. Um Tinder para linkar a marca com esse criador e, enfim, gerar vários negócios aí para esse criador. Vários matches entre criador e marca. Exatamente, vai ser bem interessante também. E para a gente encerrar, Emily, esse tema de atualizações e o futuro das redes sociais, eu queria só deixar esse último comentário aqui do CEO do Instagram. Ele deu um depoimento recentemente dizendo que o Instagram, que enfim, é uma rede social muito utilizada, que a gente mais utiliza, né, enfim, ele deixou claro que o Instagram ele vai ser, no futuro, muito mais criativo, com foco nos criadores de conteúdos e novas ferramentas para desenvolver a criatividade. Então, ou seja, gerar alguns conteúdos ali, alguns vídeos curtos lá dentro da plataforma deles, editar esses conteúdos direto na plataforma deles, é o que vai ser funcional para o algoritmo futuramente. Então, assim, se você quer mais visualizações nas suas publicações, se você quer encontrar esse segredo que não existe, na verdade, do algoritmo, né, para, enfim, dominar essas redes sociais, eu acho que é interessante começar a trabalhar com essas ferramentas e com essas atualizações que as próprias ferramentas disponibilizam. Se o Instagram disponibilizou um sticker que seja, ou uma nova ferramenta ali dentro do aplicativo para você utilizar, é porque desenvolvedores, várias pessoas pensaram nisso. Foi injetado muito dinheiro para projetar essa atualização, esse sticker de música ali nos stories. Então pensa comigo, se a rede social trabalhou, disponibilizou uma grana, pessoas, enfim, programadores desenvolveram aquela ferramenta para dentro da rede social, é porque ele quer que aquilo lá seja utilizado. Tem um objetivo. Tem um objetivo isso, é muito racional isso, né? Então, você trabalhar com essas atualizações, utilizando o que a própria ferramenta, né, por exemplo, o Instagram disponibiliza, provavelmente é o que está sendo prioridade para o algoritmo. Então, enfim, tende a ser algo muito positivo para você, né? Uma nova era digital aí para você aproveitar, descobrir e aplicar no seu negócio. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, esperamos que você tenha gostado do conteúdo que a gente trouxe hoje, que você aplique no seu negócio. Curte, compartilha aqui, manda para os seus amigos, manda para os seus amigos empreendedores também, para eles já ficarem de olho e continue nos acompanhando, nos siga nas redes sociais. Eu vou deixar todos os links de todas as pesquisas, de tudo que a gente comentou aqui no box de descrição para você, se você quiser saber um pouquinho mais. E não se esqueça que toda semana a gente traz conteúdo de qualidade aqui para você, então vale a pena dar uma conferida em todas as nossas redes. É isso. Até Obrigado. a próxima. Tchau, tchau.